Você. Boa noite a todos. Vamos iniciar então nosso trabalho hoje. Boa noite, a senhora está bem? Tudo certo? Tudo certo, tchau. Tá, tchau. Vamos torcer para o Gabriel vir um pouco mais tarde e não interromper a nossa cobertura. Ai. Vamos fechar nossos olhos. E nesse momento vamos deixar um pouquinho de lado nossas preocupações do dia, as nossas aflições, nossas angústias, nossas preocupações, serenar um pouco os nossos pensamentos, nossas emoções. E vamos nos concentrar um pouquinho nesse presente que estamos aqui, no agora. Fazer com que a nossa mente inicie um processo de limpeza de tudo que não nos serve, deixar na pasta dos lixos lá fora. E vamos pedir para que a espiritualidade da casa nos auxilie no trabalho de hoje, que o nosso mentor, nosso guia, nos oriente no que iremos estudar, no que iremos aprender. E que a falange de Jesus nos ajude também na compreensão mais profunda dos ensinamentos espíritas. Em nome de Jesus, então, nós damos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Acho que acabou a pilha aqui. Trocar a pilha. Deixa do lado, Edinho, porque isso aí pode ser. Porque senão a gente mistura e depois não acha mais. Isso foi o que aconteceu aqui. Essa não vai. Acho que não. Deixa do lado aí, põe do ladinho pra gente saber. Isso agora você tá funcionando. Bom, gente, então, eu peço desculpa da semana passada, foi meio assim, de supetão, assim, mas está tudo certo, né? Vamos continuar nosso trabalho com o estudo do perispírito, né? Então, perispírito. Lá no livro dos médiuns, que é o que vai nos auxiliar a partir de agora, porque até no primeiro livro, quando nós estávamos falando sobre as origens das coisas, a gente tinha como auxílio a Gênese. Agora, quando a gente vai começar a fazer o trabalho relacionado ao mundo espiritual e as suas interferências no mundo físico, nós vamos usar mais o livro dos médiuns. Então, quando a gente precisa, às vezes, de uma informação um pouco mais aprofundada, a gente vai lá no livro dos médiuns, tá? E eu tirei, então, sobre perispírito lá, tem muita coisa, né? Porque perispírito é a base de todos os fenômenos mediúnicos, né? Todos os fenômenos de interferência desse plano físico para o plano espiritual tem a ver com o perispírito. E eles dizem assim, o Kardec fala, né, baseado nas informações dos espíritos, a ação dos espíritos sobre a matéria. Já se disse que o espírito é uma flama, né, uma centelha, é uma essência. Isto se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. É o espírito, a essência espiritual, tudo bem, é o espírito que tem os sentimentos e tem o pensamento, né? Ao qual não saberíamos dar uma forma determinada. Nós não temos ideia ainda do que é o espírito propriamente dito. O fato é que nós sabemos que ele não é matéria. E não sendo matéria, escapa a nossa compreensão. Porque a gente conhece tudo que existe é matéria. Para nós é matéria. Tudo é matéria, tá? Tudo que a gente consegue enxergar e compreender é matéria. E o espírito, como é imaterial, escapa à nossa compreensão. Mas em qualquer de seus graus, olha que informação interessante. Ele está dizendo que em qualquer dos graus que o espírito avançar, ou no começo da sua jornada, ou lá no fim, ele está sempre revestido de um invólucro
ou um perispírito. Ele sempre vai ter uma roupagem para preenchê-lo. Sozinho ele não vive, é óbvio, porque nós sempre estaremos no mundo material. Mesmo que nós estivéssemos no plano espiritual, ainda é um plano material. E o espírito não anda e não sobrevive sozinho. Ele precisa desse envoltório, né? Cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica. Óbvio, porque à medida que o espírito vai ficando mais evoluído, ele vai subindo nas dimensões, pode chamar de dimensões, pode chamar de vibrações, pode chamar de universos paralelos, tanto faz. O fato é que as frequências vão mudando, as frequências de onda vão mudando, e ele precisa se adaptar a esses locais. Ele vai aos poucos eterizando o seu perispírito, né? Diminuindo a densidade material. Então ele vai se purificando, e assim ele se eleva na hierarquia, mas ele sempre terá um perispírito, sempre, né? Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito. Então toda vez que a gente pensa em espírito, a gente pensa no perispírito. Não tem como pensar no espírito sozinho, tá entendendo? Pensou em forma, nós estamos vendo o perispírito, sempre, né? A ponto de não concebermos este sem aquela. O perispírito, portanto, faz parte da integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Nós não seríamos tira a palavra homem, né? Ser humano, que é mais fácil, né? Nós não seríamos um ser humano se não tivéssemos um corpo físico. O espírito não seria espírito se não tivesse um perispírito. Faz parte integrante dele. Mas o perispírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa, precisa sempre o espírito, em todos os graus. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua atividade. Ok, tudo bem, tá? Então, o perispírito, nós já conceituamos ele, né? Sabemos que o perispírito é um corpo, né? Um dos nossos corpos. Sabemos que ele é feito de matéria, né? Sabemos também que ele tem algumas funções. Uma delas principal é de ligação entre o espírito e o corpo físico, né? E também a função essencial de modelar esse nosso corpo físico. Essas são as duas funções principais do perispírito. E hoje nós vamos ver algumas das propriedades do perispírito. Propriedades do perispírito. O perispírito tem, segundo alguns estudiosos, né, estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados, estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados. Então, há muitas pessoas estudando o perispírito aqui e muitas pessoas ainda estudando o perispírito lá. Quando eles têm algumas informações importantes, eles passam para nós. A Rússia, na época da ditadura comunista, da União Soviética, eles se aprofundaram muito no estudo do perispírito. Tem muitas experiências interessantes que ainda estão guardadas em cofres bem, né, e que o nosso mundo ocidental não tem conhecimento, mas eles eles estudaram bastante o perispírito, tá? Já com bastante nitidez, certas qualidades já foram inerentes ao perispírito, já foram identificadas. Assim, podem ser catalogadas como suas as seguintes propriedades do perispírito, né? A primeira dela, e talvez não que existem mais importantes ou menos importantes, mas a plasticidade do perispírito talvez seja a mais, assim, a propriedade que dá mais identidade ao perispírito, tá? Temperatura, o perispírito tem uma temperatura. Odor, ele também fede, como esse corpo aqui, mas bem menos, né? Mas tem um cheiro, tá? Sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporiedade, capacidade refletora, expansibilidade, visibilidade, tangibilidade, unicidade, mutabilidade, perenidade, penetrabilidade, luminosidade, ponderabilidade e densidade. São 17. Não se preocupe muito com esses termos. Tem alguns termos que dá para entender fácil, mas tem alguns que são adaptados, tá? Mas eu vou explicar um por um, fiquem tranquilos.
Eu vou perder mais tempo na plasticidade que vai ser hoje, tá? Plasticidade. Como o nome indica, é a capacidade do espírito de ajustar-se, modificar-se ao comando da mente. Plástico é como uma gelatina que você põe em qualquer molde e ele se adapta. Assim é o perispírito. A tua mente adapta. Você, sabe o homem borracha? Quer fazer um braço comprido? Faz. Se a tua mente quiser, ela faz. Quer diminuir? Diminui. Quer aumentar? Aumenta. Quer engordar? Engorda. Emagrecer, olha que maravilha, né? Fiquem tranquilos, então, depois que vocês morrerem, vocês vão ficar magrinhos, como quiserem, maneira que você quiser, né? O perispírito, ele é plástico, ele obedece às nossas vontades, né? É moldável segundo as circunstâncias, sendo que esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue modificar o perispírito, tá? Porém, apesar de saber-se que entidades espirituais menos evoluídas moralmente, mas com altos conhecimentos, podem também se utilizar de algumas dessas ferramentas plásticas. Então, espíritos que não têm grande moralidade, mas têm conhecimento, podem também modificar o seu perispírito como quiserem, né? A gente chama esse pessoal aí de mago negro, né? Tem baita conhecimento, mas infelizmente são muito egoístas. Estão em busca de poder, em busca de crescimento individual, né? Porém, alguns infelizes podem apresentar graves modificações. Espíritos mais primitivos, né, que são infelizes, podem apresentar graves modificações no seu perispírito, como nos casos de obsessivos de zoantropia e ovoidização. Zoantropia é transformar-se em animal. Por isso que vem um mito muito grande aí, o lobisomem vem disso, os vampiros vêm disso, né? Alguns mitos da eras antigas, como Minotauro, Centauro, sereias, vem dessa concepção, tá? Isso ocorre no plano espiritual. Aqui não. Esse corpo físico aqui você não muda. Não tem jeito, a não ser que se use um bom cirurgião plástico, daí você muda. Fora isso, não. Isso acontece no plano espiritual. E ovoidização, que eu vou explicar um pouquinho mais aprofundado para vocês. Há também obsessores que adquirem transitoriamente formas demoníacas e outras figuras místicas, com a finalidade de perturbar os obsediados. Eles se apresentam assim para mostrar a imponência. E eu me lembro, quando eu estava escrevendo isso, de um caso muito interessante, que eu acho que eu já contei aqui. Quando eu fazia atendimento fraterno lá no Jorge. E eu não trouxe minha água? Aparece num sábado de tarde, eu fazendo atendimento fraterno, uma senhora com uma menina de uns 12 para 13 anos. E aí eu fui receber ela para fazer atendimento. Mas era a menina que tinha o problema. Daí eu fui conversar com a menina isoladamente. E ela me disse que toda noite, ou quase todas as noites, uma entidade sentava na cama dela e ela via. Com uma calma que vocês não têm noção. Eu já começou a dar um arrepio só dela contar isso. Tá boa. Daí, claro, conversei com ela, tentei entender como é que era. Perguntei se ela já tinha tentado falar com essa entidade. Primeiro perguntei como é que ela via ela. Ela disse, não, eu vejo, às vezes eu vejo quando eu estou no espelho, eu vejo ele sentado lá. E às vezes, quando eu me viro, ele não está mais. E às vezes eu vejo ele nitidamente. Daí eu perguntei para ela se ela já tinha tentado falar com ele. Perguntar por que ele estava ali, qual é a situação dele. Porque às vezes uma conversa, se ele está ali, é porque ele tem alguma expectativa, né? Ela disse que ele não fala nada, ele sempre ficava em silêncio. Daí eu cometi o engano de perguntar para ela como que ele era. Por quê? Por que eu perguntei isso? Porque eu achei que podia ser alguém da família, que ela conhecesse, né?
Então a minha pergunta foi se ela reconhecia ele, mas eu perguntei como ele era. E ela olhou para mim com uma calma extraordinária, disse assim, olha, ele assim, todo cheio de pelos, tem uns dentão assim, e umas garras na mão. Caramba, eu quase tremi na cadeira. E ela falou assim, tá bom. Eu disse, mas você não tem medo? Ela disse, olha, medo tem, mas ele não me transmite nada assim de ferocidade. Parece que é uma serenidade, ele está ali sentado, ele não... Né? Daí, claro, a gente vai falar aquela mesma coisa que a gente sempre fala, né? Prece, né? Evangelho no lar, para a limpeza da casa. Né? Mas quando terminou o atendimento dela, me veio na cabeça assim, pá, mas por que se a entidade está se apresentando para essa menina? Parece que não tinha relação com ela, sabe? Depois conversei com o Jorge um pouco, o Jorge, eu também acho. Eu acho que é outra situação, ela está se apresentando para ela para mostrar medo, para que ela conte para alguém, já que ela tem evidência, que ali tem uma entidade obsidiando a casa. E foi esse trabalho que foi feito e tal, e foi melhorando, e passou um tempo, ela frequentou lá uns meses mais ou menos, até que simplesmente ela disse que não via mais e foi tudo certo. Por que isso acontece, gente? Essa é a situação de um obsessor que com certeza estava obsediando alguém da casa. E ela, como era médium, dava essa capacidade mediúnica para essa pessoa fazer isso. É um espírito que se apresentava assim. Tinha essa capacidade. Mesmo um espírito ignorante. Mas ele mentalizava com força e se apresentava assim. Então isso gera muitos mitos dentro da nossa história aí, né? Os processos ideoplásticos, quer dizer, ideoplastia, né? A ideia transforma, ideoplástico, ideia transformando, né? Acontecem em decorrência da plasticidade do perispírito. O perispírito possui extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que brotam continuamente do espírito. Nós não paramos de pensar. À medida que nós pensamos em algo, a gente acaba transferindo isso para o perispírito, naturalmente. Então, a propriedade de plasticidade é a forma que o espírito assume, pode às vezes, em certos limites, dizer muito a respeito do espírito. Por isso que os espíritos mais evoluídos reconhecem a gente só olhando o perispírito, a forma como a gente se apresenta. Pode mostrar a capacidade intelectual, se você consegue... Viram que ali falava que os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, espíritos mais superiores, eles têm uma maior habilidade para modular o perispírito. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui um hardware, que é o meu computador, e eu tenho nesse computador um monte de software. Se eu tiver todo o conhecimento de todos os softwares, de tudo que ele me proporcionar e me ajudar, eu vou fazer uma loucura com esse computador. Agora imagine que eu tenho pouco conhecimento dos softwares. Vai adiantar eu ter uma máquina e os softwares potente aqui? Pouco. Mas eu ainda vou utilizá-lo. Assim também é o perispírito em relação ao conhecimento, pouco conhecimento e o grande conhecimento. O perispírito tem as propriedades. À medida que você vai conhecendo, você vai tendo capacidade de usar esses instrumentos a mais. Está entendendo? Esse é o processo evolutivo. Um espírito evoluído, boa noite, feliz aniversário. Opa, parabéns. Ele consegue fazer com que o seu perispírito, algumas capacidades que um espírito inferior não consegue. Por exemplo, iluminação. Um espírito inferior não consegue iluminar o seu perispírito, não tem essa capacidade. Quanto mais evoluído é esse espírito, mais iluminado ele consegue transcender. Eu vou explicar para vocês a iluminação, mas olha, não tem nada a ver com luz. Isso ali é energia. Essa luz que um espírito superior transmite pelo seu perispírito, ela é uma luz que não foca os olhos, não cega. Pelo contrário, ela atrai a gente. Por isso que quem tem contato com o espírito superior fica encantado. Porque parece que está te sugando aquela luz de boa que é. Isso é o espírito superior que faz. E é o perispírito que transcende isso.
Tá? Seu treinamento mental da pessoa, independente do aperfeiçoamento moral, pode fazer com que você controle o teu perispírito então, né? Ó, isso aqui é zoantropia, tá, gente? Você vai... É por hipnose, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí, quando eu vou falar do livro, tá? O perispírito é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plástico, graças à sua porosidade que o caracteriza. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais livre é a sua modelagem. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações de perispírito, o caso da zoantropia e evodicidade. E também explica o fato de, às vezes, a gente captar ele em fotos e em filmes. Isso tem à vontade, né? Mas isso que também eu vou falar um pouco mais depois, quando a gente falar em transcendência do perispírito, tá? Para explicar ovoidização e zoantropia para vocês, porque é necessário, eu vou usar rapidamente uma historinha desse livro aqui, tá? Eu espero que dê tempo. Libertação, um livro de 1949, é um livro do André Luiz, tá? Da série André Luiz, e ele fala de ovoides, bastante, e zoantropia. Aliás, o André Luiz fala muito sobre ovoidização. Ele fala no Evolução em Dois Mundos, fala nos domínios da mediunidade, e as casas espíritas falam um pouco de ovoidização. Falam pouco, conhecem pouco, e não tem tratamento para isso. Poucas casas espíritas que tratam problemas com ovoidização. E é bem complicado. Foi a crítica, continuamos. No livro Libertação, ele conta a história da Matilda, tá? Que é um espírito já de boa envergadura. Tá? Após a cooperação de vários médiuns de materialização, uma nuvem esbranquiçada adensa-se em derredor e pouco a pouco emerge a figura respeitável de uma veneranda mulher. Olha que informação interessante traz aqui. Está dizendo que para um espírito de envergadura maior se materializar lá no plano espiritual, no nosso lar, é preciso que médiums doem ectoplasma. Então tem que ter médiums no plano espiritual. Assim como existe a materialização aqui, e tem que ter médiums de materialização dando ectoplasma, doando o fluido para que eles possam usar e se materializar, no plano espiritual isso também é necessário. Quando uma entidade de uma dimensão superior precisa se apresentar lá, médiuns doam o ectoplasma. Olha que interessante. Matilde agradece a presença de Gúbio, que é o instrutor que vai levar o André Luiz nessa brincadeira toda, né? E informa que espera há séculos a renovação de um filho querido. Então ela está esperando que o filho dela se transforme. Gregório, chefe responsável de uma falange com centenas de espíritos cristalizados no mal. O filho dela é chefe de uma falange no umbral com centenas e centenas de pessoas que o seguem. E ela está querendo ajudá-lo. E ela diz assim: há 50 anos aproximadamente, me aproximo dele. E agora experimenta ele algum tédio e dúvida da vitória do mal. Mais uma informação importante. Fazer o mal cansa. Olha que interessante. Tédio. Ele está entediado de fazer o mal. E ele está percebendo que é uma luta inútil. Ele faz e não vence. Então, isso que ela está há 50 anos acompanhando, que ele está... Há 50 anos ele começou a entrar em tédio. Calcule há quanto tempo ele está nessa falange. Séculos. Tá? Já não é tão severo, diz ela, no comando dos espíritos desventurados, e o colapso da sua resistência não lhe parece remoto. Quer dizer que daqui a pouquinho ele vai entrar em colapso. Pode ser que ele tenha uma crise do bem. Tá? Tenho, ela diz, a permissão de fazer planos regeneradores para a próxima reencarnação de Gregório. Vá lá no umbral e fale em meu nome. Então ela está pedindo para que eles desçam ao umbral conversar com ele.
Após a travessia de várias regiões em descida, várias regiões, então eles estão descendo, esferas, né? Estão volitando, com escalas por diversos postos e instituições, penetram então em vasto domínio das sombras. A volitação era impossível, então aqui já não consegue mais volitar, porque é muito pesado aquela região, né? Muito densa. A vegetação tinha um aspecto sinistro e angustiante. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos eram quase secos. Gritos e gemidos humanos eram pronunciados em todos os tons. De quando em quando, grupos hostis de entidades em desequilíbrio seguiam em frente sem lhes perceber a presença. Eles ainda não estavam vendo eles. Por quê? Porque eles estavam ainda, são espíritos que estão descendo, não estavam adensando o seu perispírito. Boa noite, Neuza. Boa noite, Dora. Tudo bem? Boa noite, Margareta. Como eles ainda não adensaram o perispírito, era como se eles estivessem andando em volta de nós aqui. Eles não conseguiam vê-los, nem sentir a presença deles. Então o André Luiz vai dizer assim: falavam eles em voz alta, esse povo todo, usando trajes bizonhos e apetrechos para lutar e ferir. Era necessário então adensar o perispírito. Então, agora eles perceberam que eles precisavam adensar o perispírito. Como o perispírito é plástico, eles aproveitam os fluidos ali e adensam o perispírito. É o que ele diz. A inalação das substâncias densas do lugar onde eles estão, né? Como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos, pouco a pouco espessou o revestimento perispiritual, a ponto de lhes parecer vestir de novo um corpo de carne. Veja só, eles estão no plano espiritual, é uma dimensão diferente, mas é tão pesado aquele lugar, que no momento que eles adensaram o perispírito, parecia que eles estavam com um corpo físico, tão pesado, eles se sentiram pesados, entendeu? Porque o perispírito é plástico, e ele chega a se tornar muito mais pesado do que esse próprio corpo que nós estamos usando aqui. Param em frente de um templo religioso e são atendidos por um guarda descortês, não com muito bom humor, né? Sob a custódia de guardas, penetram um recinto de largas dimensões, onde se congregam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Então, aqui umas entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em um relativo silêncio. Alguns choravam e gemiam. Gúbio, que é o instrutor, né, diz que deseja falar com o sacerdote Gregório. Gregório os recebe desconfiado e Gúbio informa que deseja falar-lhe em nome de Matilde. Ele estremece, mas determina que a entrevista seja marcada para o dia seguinte. Alguns servidores da casa, agora eles começam a averiguar o que está acontecendo aqui nesse templo, tá? Alguns servidores da casa, em trajes característicos, esses trajes aqui, né, separavam em vários grupos os desencarnados, que estavam chegando. Naquele momento, em seleção para julgamento. Então, esses desencarnados estavam chegando ali e iam passar por um julgamento, tá? As operações seletivas realizavam-se com base nas cores das irradiações de cada um. Então, como é que eram selecionados os que iam primeiro para o julgamento? Os que eram com cor mais opaca, mais escura, porque naturalmente tinham mais dívida. Eles enxergam qual é a tua condição moral pela cor ou pela luminosidade do teu perispírito. Então lá você não engana ninguém. Aqui com esse corpo a gente até consegue, mas lá não. Tirou, eles se enxergam o tamanho do prejuízo moral que você tem. A maioria das almas asiladas naquela região foram até lá obedecendo forças de atração. Não foram lá por acaso, ninguém levou elas lá. Elas foram atraídas, incapazes de perceber a presença de benfeitores espirituais quando desencarnam, que trabalham entre os encarnados,
em vista do baixo teor vibratório que possuem, para lá são atraídas. Isso é lei, gente. Isso é lei. Não é uma lei de Deus, religiosa ou mágica. É uma lei da física. Lei da física. Lei da atração. Lei da atração dos corpos gravitacionais. Matéria atrai matéria, na proporção das suas massas. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte: como o perispírito ainda é matéria, ele tem um estado vibracional. Energia é massa, matéria. Einstein nos disse isso. Esse corpo só é pesado porque ele vibra numa onda mais baixa. Quando você desencarna, você é rapidamente atraído para o lugar aonde a tua onda vibracional entra em consonância. Matéria atrai matéria. Então é isso que a gente faz. Nós atraímos o que nós vibramos. Você vibra no medo? Você tem medo? Fica tranquilo. Algo vai acontecer, ou algumas coisas vão acontecer para que você potencialize esse medo. Atração. Você tem medo de abandono? Você vai atrair abandono. Você tem medo de carência, de prosperidade? Que as leis os motivadores trabalham muito com isso, né? Se você tem medo de carência, de prosperidade, você vai atrair algum tipo de prejuízo financeiro, algo que você vai ter, porque é atração, gente. Tudo que você vibra, você atrai. Tenta emagrecer achando que você é gorda. Eu não consigo tirar essa cabeça. Você não vai emagrecer. Vibração. É lei e funciona em todos os planos. Ok? Juízes, vestidos e seguindo rituais semelhantes às cerimônias de igreja, ocupavam posição de destaque na galeria. São esse pessoal aqui. E aqui está o Gregório, que é o chefe de toda essa falange aí, né? Um deles levantou-se e explicou a razão do tribunal. Em seguida dirigiu-se a uma mulher que matara seus 4 filhos e o marido e condenou a assumir uma forma de uma loba pela hipnose, origem dos fenômenos de licantropia. Hipnose. Você não participou uma vez? Sim. Lá no clube? Eu estava na assistência da Associação Empresarial, né? O que ele hipnotizou você? Sentir coisas que, né, comer, álcool, sim, coisa, sentir gosto de outra. Sim. Vocês já viram o pessoal dizer assim, você é uma galinha, e a pessoa sai cacarejando e pulando? Isso é hipnose. E faz isso sem perceber. São espíritos que têm um potencial mental muito forte. Vocês já viram nas igrejas evangélicas, o cara faz uma fila de gente assim, ele vai derrubando todo mundo só com a mão? Isso é hipnose. Agora imagine se você não tem esse corpo aí, que faz com que te proteja de um monte de funções mentais que você recebe. Só o teu perispírito, plástico, e ele diz assim, você é uma loba. Eu saio que nem um lobo, na hora. Função mental. Entendeu? E isso acontece. Como ela sente culpa, rapidamente ela percebe o seguinte, eu mereço ser um lobo, eu mereço, é o mínimo que eu mereço, e ela implanta isso na sua memória e transforma rapidamente o seu perispírito. É isso que eles fazem aí, eles condenam, vão condenando, né? André, agora eles já estão no outro lugar, espero que eu dê tempo de eu terminar a história, porque eu quero falar dos ovoidismos, tá?
André observa, agora eles estão num tipo de um hotel, eles vão passar a noite para depois falar com o Gregório no dia posterior. E eles estão na janela olhando aquele povo nessa cidade, que é uma cidade bem estruturada, né? André observa certas formas indecisas, obscuras, semelhantes a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, um pouquinho maior que uma cabeça. Variavam nas particularidades, um pouco mais arredondado, um pouco mais oval, depende, né? Algumas acusavam um movimento próprio, como amebas, quer dizer, iam para lá, para cá, seguiam o corpo dele, né? Outras pareciam um repouso ligadas a um halo vital das pessoas em movimento, pareciam em repouso, fixavam-se, paradas no corpo deles. Grande número de pessoas transportavam essas esferas vivas. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides. Quer dizer, toda a energia do corpo parecia que estava sendo sugada para essas formas. É isso que eles viam isso, tá? Automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Gubbio explica que o vaso perispiritual, ou seja, o perispírito, né, é também transformável e perecível, mesmo rarefeito. A mente saturada de impulsos inferiores, que é a mente da pessoa, com monoideístas, aquele pensamento numa ideia fixa só, sempre a mesma ideia, tais como criminosos, ignorantes, maus, etc., perdem a forma perispiritual, porque você só pensa numa coisa: culpa, sou culpado, sou culpado, sou culpado, sou culpado. Culpa é o principal sentimento que te leva ali. Eles são ovoides espirituais. Então o que é um ovoide espiritual? É um espírito assim como nós, igualzinho a nós, que se transforma nisso aqui, ó. Muito doente, que perdeu a consciência da sua forma humana, reduzindo-se a uma forma ovolada. Ao ser conectado com o ser humano, atua como um parasita, que se alimenta das energias salutares. Eu já explico como é que isso conecta, tá? Encontraram uma criatura, agora eles estão passeando por ali, e encontraram uma criatura, tá? Em estado deplorável, conectado a cerca de 3 formas ovoides, 1, 2, 3, parecendo uma gelatina fluídica. O corpo dele era uma gelatina. Gubbio explica que era uma senhora de 3 escravos e as 3 de suas vítimas estão imantados a ela. Então era uma senhora de escravo que matou 3 escravos e eles estão imantados por vingança nela. Por solicitação de Gubbio, André examina um dos ovoides e ouve-lhes o pensamento de vingança. Então, ó, pensamento sempre um só: vingança, 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 vingança. Eles não tiram isso da cabeça e aos poucos você vai perdendo a tua forma perispiritual. Gubbio informa detalhes da história e diz que receberam ajuda de familiares e amigos, mas foram incapazes de ceder à reconciliação. Agora deverá encarnar em uma situação muito difícil, e só vai melhorar depois que os 3 espíritos ligados a ela reencarnarem como filhos dela. Mas para isso não é a próxima encarnação. Para que ela restabeleça o corpo perispiritual, talvez ela precise de umas 2 encarnações a 3. Daí que eles vão encarnar, porque eles também têm que passar por um processo de restabelecimento do perispírito. Muitas vezes são abortos e abortos e abortos, até restabelecer a proporção do perispírito, para daí eles conseguirem programar uma reencarnação em que ela seja a mãe deles e eles entrem em reconciliação. Vocês têm ideia de quantos anos dá isso? Inclusive tem um livro chamado Amor, que fala, um livro espírita, que fala a respeito dos ovoides. E fala que Madre Teresa de Calcutá, né, cuida de um hospital, num plano espiritual, onde ela tenta auxiliar essas vítimas, né? As vítimas, no caso do aborto ali, que
estavam impregnados naqueles espíritos ainda, né? É bem interessante o livro, mas eu estava tentando lembrar o autor. Tem um livro, você me lembrou, já, chamado Uma Evangélica no Além. Sem nenhuma crítica, cada um a sua crença. Só que conta a história dessa menina, que ela é evangélica, e ela tem as suas crenças evangélicas. E ela, quando desencarna, ela fica dormindo, porque os evangélicos têm essa ideia de que desencarnou, vai ficar em sono profundo, até que Jesus vem, acorda todo mundo, tá aquela história toda, né? E ela fica 21 anos dormindo, até que eles acordam ela, e ela leva um susto danado para onde ela está. Claro, a história é mais comprida, mas ela vai aí visitar um hospital desses, onde eles cuidam de ovoides, porque existe lá toda uma falange que vai recolher esses ovoides nos planos baixos, para tentar fazer uma nova reencarnação, e isso aí, ó, um acerto de contas. E é um hospital onde eles põem em câmaras, e aos poucos eles vão trabalhando a mente daquele espírito, porque é um espírito, para que ele entenda que ele tem um corpo, com mãos, com pés. Então ela vê diversos tipos de morfologia lá perispiritual. É impressionante. Nesse livro ele conta uns 2 capítulos falando sobre isso. Bem legal. Então a literatura sobre ovoides está cheia no mundo espírita, muito cheia. Como ocorre o processo de ovoidização? Como é que ficam eles assim, desse jeito? Tá? Inicia-se pelo próprio psiquismo. Mente, sempre é a nossa mente. A mente, nós somos o que pensamos. Sempre é. Tá? Já muito desequilibrada do espírito, que por sua insistência entra num processo de auto-hipnose. É aquela história, eu mereço. Culpa, principalmente. Tá? Eu mereço. Tá? Onde revive ininterruptamente pensamentos e sentimentos negativos. Geralmente de apego, remorso, ou seja, culpa ou vingança. Que na verdade tem tudo a ver com apego. O principal problema nosso, 15 para 1, então eu vou ter que terminar. Então eu só vou terminar mostrando o que acontece e por que nós temos que entender, e talvez seja o maior objetivo da doutrina espírita e de todas as doutrinas espiritualistas. Mostrar para nós que essa matéria aqui é uma ilusão, que a gente precisa desapegar disso. Apego. O que é apego? Apego é igual a amor? É igual? Quando você tem apego a alguma coisa, você não ama aquilo? Por que é diferente? Qual a diferença? Como é que você sabe que você tem apego por alguma coisa ou você tem amor por alguma coisa? Uma pessoa. Como é que eu sei que eu amo uma pessoa? Ou como é que eu sei que eu sou somente apegado a ela? Eu preciso dela. Você acha que você é dono daquilo ali? É mais ou menos isso. Apego tem a ver com como você me faz feliz. Eu preciso de você para você me fazer feliz. Isso é apego. Sem você, eu não sou feliz. Não consigo. Egoísmo. Está entendendo? Apego é eu sou feliz com você. Amor é eu não preciso de você para ser feliz. Eu quero te fazer feliz. E se a tua felicidade for melhor sem mim, tá ótimo, porque eu te amo. Entendeu? Quantos de nós tem essa capacidade? Quantos? Amor, gente, é o seguinte: quando eu deixo a Ângela aqui nesse plano e eu vivo com ela, tá tudo bem. Ela tem seu caminho dela, eu sou o meu. Eu fui embora. Eu não carrego nenhum tipo de apego. Quando a Ângela me deixa, tá tudo bem. Eu não carrego nenhum tipo de apego.
O problema é que o apego gera remorso e vingança. Sabe por quê? Porque quando ela me deixa, e eu não amo e tenho apego, eu pergunto para mim mesmo, por que foi que ela me deixou? Culpa. Alguma coisa eu fiz de errado. Culpa. Monoideia. Culpa, 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 culpa. Eu não consigo escapar dessa energia. E eu fico só vibrando isso. Monoideia. Chega uma hora que você já não pensa mais em nada, só na culpa. A Ângela me deixou. Não é possível. Como é que a Ângela deixa um cara que nem eu? Ela me deixou por um outro cara. Vingança. Vou dar um jeito nisso. Ela não pode ser feliz. Isso é apego. Vingança, vingança, vingança. Eu começo a pensar em vingança, vingança. Monoideia, vingança. Estão entendendo? Sentimentos, claro, gente, eu estou levando isso aí a uma potência muito grande. Isso aqui não é o normal. Isso é um caso anormal. Mas tem gente passando por isso nessa terra e bastante. Apego é apego. Falei de pessoas. Pode ser de um bem material? Pode, naturalmente. Quando eu amo o meu carro, eu não fico feliz quando alguém sai com ele e diz, nossa, que carro legal, puxa vida, não é bom? Porque eu amo o carro, mas está tudo bem. Ele é para todo mundo usar. Agora, se eu tenho apego no carro, eu empresto o meu carro? Não. Deus o livre. Vocês estão entendendo? A nossa busca aqui na Terra é sair disso aqui e passar para isso. Sabe quando que a gente consegue isso, gente? Quantas pessoas encarnadas fazem isso? Difícil. É um problemaço para nós. Por isso que a gente vive em relações humanas. A gente vive com pessoas para aprender a desapegar. Por isso que a gente perde pessoas, perde coisas, para aprender a desapegar. Esse é o processo. Show? Por hoje chega. Tem mais, mas a gente vai falando semana que vem. Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? É um sentimento que a gente precisa ainda aprender, trabalhar em nós, né? Certamente. Certamente. Passa por isso. Passa por isso. É que assim, isso aí está ligado a instinto, mas claro, a história é mais comprida, né? Porque o instinto nos ajudou muito até agora, porque nos protegeu. Mas agora esse instinto de necessidade do outro nos atrapalha, porque a gente não consegue crescer sozinho, está sempre precisando dos outros. Isso tem a ver com o instinto. Vamos ver. Então vamos fazer a nossa oração, vamos ao passe. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos essa noite, conhecer um pouco mais as nossas questões existenciais, a nossa realidade espiritual, agradecer a espiritualidade da casa que nos proporcionou esse ambiente, que nos preparou esse ambiente com os fluidos de plenitude, de paz. Agradecer ao nosso mentor, que nos incentivou, que nos inspirou a estar aqui nesse dia de hoje. E agradecer a todos os espíritos que, de uma forma ou outra, nos acompanharam nesse estudo. Pedimos que tenhamos a graça de levar esse conhecimento à frente, que isso nos transforme, de uma forma ou de outra, com bastante tempo, com bastante dedicação, que nos ajude na nossa transformação. Então, em nome de Jesus, que cuida de todos os espíritos que aqui nesse planeta tentam evoluir, nós fechamos o estudo de hoje e abrimos para o passe. Que assim seja. Pergunta era hoje. Que? Que eram as perguntas hoje? Na verdade, não teve nenhuma pergunta hoje. Eu estava falando só do perispírito.